Para quem não me conhece ou para quem está chegando agora, eu sou o Renato da Pisani Lubrificantes e hoje nós vamos bater um papo sobre lubrificação de pistão de injeção. Eu peço, não negligenciem esta aplicação. Todo mundo só dá importância ao desmoldante, que nós também fornecemos, e esquecem da lubrificação de pistão. Este produto e esta aplicação é de suma importância para o bom desempenho dentro da área de fundição sob pressão. Por quê? Porque muitas vezes, por conta de uma lubrificação mal feita ou uma lubrificação inadequada, você pode parar sua máquina. Você pode parar sua máquina, você pode interromper o seu ciclo, você pode ter uma série de perdas, você pode ter um índice de refúgio extremamente elevado, única e exclusivamente por conta de um lubrificante para pistão que muitas vezes você negligencia. Então, dê muita atenção a isso. Muitas vezes, você pode encontrar produtos comuns no mercado, que podem ser óleos ou produtos granulados ou outros tipos de produtos, até mesmo pastas. Tem muita gente que ainda usa graxa, graxa grafitada ou graxa contendo algum tipo de lubrificante sólido. Tem gente que mistura óleo com graxa para ver o que acontece. E normalmente vocês podem esperar que o resultado nem sempre é o melhor possível, tá? Nós representamos aqui no Brasil de forma exclusiva a Multutec Baraldi. E essa é uma empresa de origem italiana que desenvolve muitos lubrificantes e muitos produtos para o processo não só de fundição sob pressão, mas também para extrusão de alumínio. Vocês certamente já viram alguns vídeos aqui sobre a linha de produtos e eu espero que vocês continuem assistindo. Mas vamos lá, vamos conversar então sobre essa aplicação que é a lubrificação de pistão. Muito provavelmente vocês vão poder ver algumas imagens aqui mostrando um pouquinho sobre como é a lubrificação do pistão e quão importante ela é, tá? Eu não vou comentar muito aqui sobre o sistema, porque o sistema de aplicação do óleo também é bastante importante, mas depende muito. Você tem possibilidades de comprar esse equipamento ou adquirir esse equipamento conosco aqui na Pisani, tá? Mesmo eu tenho condições de importá-lo rapidamente e você também pode comprar alguma coisa no mercado. Mas de qualquer forma, acho que a importância maior que a gente deve dar é no produto propriamente dito. O equipamento em si ajuda? Ajuda. É importante, mas ele sozinho não faz milagres, tá? Às vezes um lubrificante mais ou menos, se ele for bem aplicado, ele pode dar um resultado melhor do que um lubrificante muito bom e mal aplicado. Eu queria falar de um produto chamado Pistocast 2116, que é a base de um óleo sintético. Qual é a grande diferença desse óleo para um óleo de base mineral, por exemplo, que ainda é bastante utilizado na lubrificação de pistão de injeção? O óleo de base sintética, normalmente, ele tem um índice de viscosidade muito alto. No caso aqui especificamente, ele tem um índice de viscosidade superior a 170, tá? E ele tem uma viscosidade a 40 graus Celsius de 300 centistokes. O que acontece normalmente? A temperatura do pistão de injeção, que pode ser ou de cobre berílio ou de aço, pode variar entre 80 e 110, 120 graus Celsius. Mas a gente tem que lembrar também que esse pistão de injeção, em contato com a câmara de injeção ou com a bucha, que alguns chamam também de bucha de injeção, essa temperatura pode chegar até 180 graus Celsius. O que acontece numa temperatura elevada? Vocês lembram que quanto mais alta a temperatura, mais baixa é a viscosidade, né? Então sobe a temperatura, cai a viscosidade. E o inverso, quando você abaixa a temperatura, a viscosidade tende a subir. Só que quanto maior esse índice de viscosidade, menor é essa variação da viscosidade em relação à temperatura. Então o que vai acontecer? Se você precisa que um óleo tenha a capacidade de formar um filme lubrificante em temperaturas mais elevadas, busque um óleo de alto índice de viscosidade, né? Ou alto IV. Nesse caso específico, o que acontece? Esse óleo, como eu comentei, ele tem acima de 170 de índice de viscosidade
E nesta temperatura próxima de 180 graus Celsius, você precisa que esse óleo possua ou atinja uma viscosidade de no mínimo 800 Stokes. No gráfico aqui do comportamento da viscosidade em relação à temperatura, a temperatura, por exemplo, de 160 graus Celsius, esse óleo vai ter uma viscosidade de 12 centistokes, ou seja, é maior do que a mínima recomendada. Se é maior do que a mínima recomendada, então você vai ter condições de garantir a formação do filme lubrificante capaz de manter a lubrificação em alto nível e diminuindo substancialmente o desgaste do conjunto pistão e bucha. Tá? Muito bem. O que acontece quando você trabalha com um lubrificante desse tipo? Além da vantagem de ser um óleo sintético, que eu vou resumir, você tem, além da capacidade, como eu comentei, de alto poder lubrificante, você consegue, com uma mínima dosagem, formar esse filme lubrificante. Dependendo da temperatura do pistão, dependendo do diâmetro do pistão e dependendo do material que o pistão é feito, a quantidade de óleo a ser aplicada varia entre meio até 3 gramas por tiro, né, por injetada. E isso você consegue dosar muito bem através do sistema automático de aplicação do óleo e com isso você garante uma repetibilidade de processo. Ou seja, a cada ciclo você vai conseguir aplicar exatamente a mesma quantidade. Tá? Qual é a outra vantagem, além dessa dosagem mínima e do alto poder lubrificante? Você consegue, por ser um óleo de base sintética, a geração de fumaça, a geração de gases é extremamente reduzida, é muito baixo, principalmente quando você compara com o óleo mineral. O óleo mineral, por si só, pela sua composição, começa a gerar grande volume de vapores e de gases, e isso normalmente deixa o ambiente extremamente enfumaçado e um pouco nocivo à saúde do operador. Então, a opção de você utilizar um óleo lubrificante de base sintética é por essa razão também. Tá? Depois disso, uma outra grande vantagem. O óleo de base sintética, no caso aqui o Pistocast 2116, não gera porosidade nos fundidos. Tá? Não gera porosidade nas peças injetadas, porque você não tem a carbonização do óleo mineral, que normalmente quando você, nessas temperaturas elevadas de injeção, lembre-se que a gente está injetando alumínio perto de 700 graus, ou dependendo da geometria da peça, você pode subir a temperatura para 730, 740, ou dependendo disso, você também pode trabalhar um pouco mais abaixo de 700 graus Celsius, mas nessa temperatura, em contato com a câmara de injeção, o óleo vai queimar, o óleo vai carbonizar e todos esses resíduos vão ser injetados para dentro da cavidade do molde. E aí você tem essa formação normalmente de porosidade ou pontos pretos ali dentro da peça injetada. Quando você utiliza um óleo de base sintética, você elimina substancialmente o risco de você ter porosidade. A porosidade pode acontecer por qualquer outra coisa, mas não por conta do lubrificante para pistão. Então, com isso, você começa a eliminar algumas variáveis. Tá? Essa ausência de resíduo de carbono contribui dessa maneira. Outra coisa, o óleo é altamente biodegradável. Acho que hoje em dia nada mais importa do que você cuidar do meio ambiente, cuidar do local de trabalho e fazer com que os resíduos gerados sejam rapidamente absorvidos ou decompostos na natureza. Então, o fato dele ser rapidamente ou altamente biodegradável é uma outra grande vantagem em utilizar esse produto. Tá? Depois, existem alguns casos de sucesso, principalmente na Europa, em que você consegue aumentar a vida útil do pistão ou do conjunto pistão e bucha, mas principalmente do pistão, que é aquilo que você mais troca, tá? Em no mínimo 30% quando comparado com o óleo mineral. Essa é uma grande vantagem. Tá? Muitas vezes a gente não leva em consideração o custo da troca do pistão
ou não só do material, porque às vezes você começa com um pistão de um diâmetro maior e depois, dependendo do número de injetoras que você tem na sua empresa, você pode jogando esse pistão para uma outra, você vai usinando e vai diminuindo o diâmetro e você vai jogando para as outras máquinas, mas isso tudo tem custo, tá? Então, quanto mais você puder aumentar a vida útil desse pistão, melhor. E existem casos que pelo menos 30% você consegue aumentar quando comparado à utilização com óleo mineral. Tá? O sistema de aplicação, como eu comentei, ele, além de ser importante, você tem a garantia, ou você pode pelo menos trabalhar na questão da garantia, de que você consiga dosar a quantidade mínima suficiente para que você possa cobrir pelo menos metade da circunferência. Então, normalmente você aplica o óleo no topo do pistão, tá? Depois vai ter uma imagem aqui que vai poder ilustrar um pouco melhor, e você faz com que ele cubra metade da circunferência do pistão. O restante da circunferência cobre por capilaridade. Então você dosa aqui em cima, ele cobre até a metade, então é como se você dosasse a quantidade suficiente para cobrir essa metade da circunferência e a outra metade de baixo preenche e cobre por capilaridade. Tá? Existem alguns desenhos específicos ali do tubo para fazer com que ele não fique vazio e que no próximo ciclo, quando você injete, você consiga fazer a lubrificação com a quantidade certa. Porque se o tubo fica vazio, na próxima injetada, a quantidade não vai ser a mesma. Então você pode ter chances ou riscos de perder essa dosagem. Tá? Uma outra coisa muito importante que acontece aqui e que a gente tem condições de depois poder demonstrar na prática, caso vocês queiram, é a questão da economia. Tá? Esse é o último ponto e o ponto que eu gostaria de ressaltar. Existem casos em que você consegue economizar valores da ordem de... Eu vou falar em euros porque os casos de sucesso que a gente tem aqui foram mais desenvolvidos na Europa. Existem casos em que você consegue economizar ou ter os famosos savings de até 2.000 euros por ano por máquina. Tá? Então, se você tem aí 10 injetoras, 5 injetoras, é só você fazer as contas e ver o quanto que você consegue reduzir. É muito boa a redução e na hora que você começa a comparar com o lubrificante de base mineral, que na maioria das vezes é muito mais barato, você colocando isso no papel, você vai chegar à conclusão que vale muito a pena você fazer uma substituição por um óleo desse tipo. Tá? Repetindo, o nome do produto é o Pistocast 2116. Tá? Nós estamos aqui à disposição para que vocês entrem em contato, para que nós possamos fazer uma demonstração, fazer uma visita, apresentar uma relação custo-benefício extremamente customizada para você, para suas necessidades, para sua empresa, e eu tenho certeza que você vai conseguir muito bom resultado com esse tipo de produto. Agradeço bastante a atenção, fico à disposição, entre em contato, curta o nosso canal, curta o vídeo, nos sigam, compartilhe, ative as notificações, ative o sininho, e muito obrigado e até o próximo vídeo.